Bom dia, graça e paz. Estamos voltando aqui com imensa alegria. Nós estamos participando desse momento de escola dominical, dando continuidade ao que nós falamos na semana passada sobre os frutos do Espírito, né? Sobre o fruto do Espírito em Gálatas 5:21 e em diante. Nós vamos continuar nesse dia, né, Pastor Silvio? Nós falamos na semana passada sobre o amor e nós continuamos hoje aqui por uma outra dimensão da vida do cristão, que a gente vai tentar, nós vamos trabalhar mais um pouquinho, que é a alegria. Não é isso? Certo. Então, para começar, né, pastor, esse é um outro fruto, vamos dizer assim, uma outra manifestação, né, porque o fruto é um só, Sim. com várias características, né, como foi comentado na vez passada, né, daquele fruto, né, uma poncã, uma mexerica, enfim, é um fruto só com vários gomos, né, e esse gomo, né, vamos dizer assim, que a gente vai falar hoje é sobre alegria. Alegria que é fundamentada em Deus. Sem dúvida. Então, se ela é fruto do Espírito, não é uma felicidade, né? Porque até tem aquela música antiga, né? Fala, felicidade foi-se embora. Né? Então, muitas vezes, para algumas pessoas, ela fala assim, eu não sou feliz, a minha felicidade foi-se embora, e agora o que eu faço? Como que eu faço para ser feliz? Então, o ser humano ele tem uma tendência, né, de buscar a felicidade. Uhum. Né? E já vários autores falam assim que quanto mais você corre atrás da felicidade ou da alegria, mais distante você fica. Porque essa alegria que nós estamos falando aqui, ela é fundamentada em Deus, tem como base Deus. Né? Então, por exemplo, pastor, tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 4, versículo 7. O salmista fala assim, ó, pusestes alegria em meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Então, o salmista ele fala assim, que Deus colocou uma alegria profunda no coração dele, e essa alegria é muito mais do que aqueles que têm abundância de coisas. Uhum. Talvez o salmista estivesse passando por algumas necessidades, mas ele não perdeu a alegria. Sim. Né? E a gente pode, então, entender que a alegria ela não está baseada necessariamente, ela não está baseada nos triunfos humanos, né? Então, a gente, às vezes, se faz a conotação de que a alegria ela acontece a partir de uma vitória, né? Não sei se já jogou futebol, o pastor gosta de comentar sobre futebol. Isso. O meu São Paulo, nos últimos anos, só me dá tristeza, talvez esse ano nos dê uma alegria. Uhum. Mas... Não terminou o ano ainda, pastor. Vamos, louvado seja Deus. A gente, às vezes, está tendenciando, e aí eu gosto de sempre frisar, né? E qualquer conceito que a gente vai trabalhar, a gente precisa entender qual é o conceito que talvez a sociedade está levando, porque Sim. tem muita coisa, a maioria delas é pervertida quando a gente coloca diante das palavras de Jesus biblicamente. E a palavra alegria, ou o sentimento alegria, que é chara, Uhum. seria no grego, é uma característica evidente no Novo Testamento. Porque no Novo Testamento a gente começa então a perceber que a alegria do povo de Deus ela se inicia a partir do óculos da ressurreição. Certo. Estando uma vez e percebendo a ressurreição de Cristo, já é o primeiro incentivo na vida do cristão para não deixar o desânimo tomar a gente, né? Eu confesso que eu tenho uma grande dificuldade, até entendo quantas vezes a gente é tomado por tristeza, isso ainda acontece na nossa vida, sim, mas ser cristão e não vivenciar a alegria são coisas que não dá para... Não dá. Elas são coisas... Alegria e cristianismo são coisas que se conjugam juntas, né? Isso. Elas são estritamente ligadas. Então, e eu acredito que a alegria do cristão inicia a partir da perspectiva da ressurreição, né? E eu faço apenas um plano de fundo pensando no apóstolo Paulo, que em Filipenses ele vai falar muito de alegria, e se você pegar
um pouco do contexto de Filipenses, você fala, era para ser uma tristeza, preso em Roma, enfim. Então, a alegria para o cristão inicia-se em Jesus, pelos óculos da ressurreição, e o Novo Testamento é um chamado a todos nós a viver essa alegria. Sim, sim. Até você falando de Paulo, né? Mas agora em Coríntios, né? No capítulo 6, 2 Coríntios, né? Capítulo 6, versículo 10, ele tem uma frase ali que é interessante, quando ele diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Porque as tristezas, elas vêm e vão. Mas esta alegria, né, de Deus estava presente no coração de Paulo, então ele conseguia. Por que ele tinha essa alegria? E ele fala assim, sempre alegres. Porque ele tinha essa percepção que as coisas são momentâneas, as coisas que se veem são passageiras, nada pode se comparar diante da glória que vai ser revelada. A nossa leve e momentânea tribulação tem o peso eterno da glória de Deus, da presença de Deus, né? Então, quando a gente começa a entender, né, pastor Jonathan, que realmente a alegria não é uma coisa produzida pelos homens, né? Como a gente já está insistindo aqui, é fruto do Espírito, né? E até eu gostaria de ler aqui, pastor, no capítulo 7 do Evangelho de João, o versículo 37, eu acho interessante aqui, para quem sabe até a gente comente um pouco aqui, porque vai falar aqui da expressão do Espírito Santo sendo derramado nos nossos corações e se tornando como um rio, ou seja, trazendo e fazendo com que essa alegria permeie todo o nosso ser. Mas o que me chama a atenção, eu não sei a sua tradução aí como é que é, mas a minha fala assim, ó, no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí ele fala, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, pastor, eu sei que o senhor não nasceu na igreja cristã, e o senhor deve ter participado de algumas festas. Com certeza, né, pastor? Apesar de não ter nascido num contexto necessariamente cristão, evangélico, né? Eu particularmente não vivenciei as festas. Mas o Bachega aqui, pelo jeito, era festeiro, né? Mas imagina que, pastor Jonathan, olha o raciocínio aqui, né? O último dia, o grande dia da festa. Ou seja, as festas judaicas eram bem badaladas. Bem animadas. Entendeu? Eram as raves assim, violentas, né? Que durava 15 dias. E tanto é que Jesus vai no casamento lá e o vinho já até tinha acabado, Jesus aí transforma a água em vinho. Os garçons ficaram bravos, né? Os garçons já não tinha mais serviço e tal. Enfim, né? Então imagine assim, você vai numa festa, né, no embalo ali, 15 dias de festa e tal. No último dia, que é o ápice, o grande dia da festa, aí Jesus vem e fala assim, se alguém tem sede, vem a mim. Ou seja, porque por mais que tenha festa nesse mundo, ela sempre tem um fim. Por maior que seja a festa, ela sempre tem um fim. Mas através da presença do Espírito Santo, mesmo nós não festejando, nós temos a presença do Senhor. Amém. Provavelmente muitos aí não festejaram o Natal, como pensavam que ia festejar, né? Muitos talvez estavam pensando em festejar o Ano Novo, não vão festejar. Independente da festa, nós temos a alegria, porque nós temos uma festa dentro de nós através do Espírito Santo. E essa convicção de festa, de alegria através do Espírito Santo, eu acredito plenamente que se dá pelas palavras de Jesus, onde ele afirma, né, que a alegria ninguém vai nos tirar, em João capítulo 16. Então, a gente começa a entender que a nossa alegria ela não se dá circunstancial. Certo. Até porque
quem disse que não vai ter mais problema, dificuldade, é um mentiroso. Eu acho que. Sim. Então, eu sou feliz porque agora eu tenho alegria porque deu tudo bom, tá tudo bom. Então, a perspectiva cristã não dá isso. Eu acho que e é bem provável, e a dimensão é que a nossa alegria se dá e ocorre porque nós temos uma convicção de que o Senhor está presente conosco. E isso ninguém tira de nós. Uma vez que eu estou em Jesus, a gente tem a convicção de que a minha alegria, a alegria do Senhor é a minha força. Estar no Senhor é saber que, então, não importa o caos do mundo, e a gente vai falar um pouco mais na próxima aula, de que o Senhor é a minha alegria. E o Senhor Jesus afirma que se então nós estivermos com Ele, certamente Ele estará conosco. E isto é, no meu entendimento, motivo de alegria. Sim, sim. Até citou ali, né, João 16, né? Sim. Mas parece que no capítulo 15, 16, 17, se você pegar ali depois, né, o irmão pode depois ler aí, aproveita, ler já o João inteiro e ler a Bíblia, começa a ler a Bíblia aí, vai que você se empolga, né, e começa a ler a Bíblia. No sentido assim, os 3 capítulos falam que Jesus diz assim, ó, eu vim para que vocês tenham alegria e alegria completa em si mesmos. Sim. Né? E essa alegria vem por causa da presença do Senhor. Né? Tanto né, já passamos aí o Natal, mas o que os anjos vieram anunciar é novas de grande alegria. E essa alegria continua, porque a alegria é Jesus. Ele é o fundamento da alegria cristã. O grande problema, pastor, é que muitas vezes nós temos uma fé circunstancial. Sim. Então, a gente não consegue entender e nem trabalhar, eu chamo as expressões ainda que. Né? Por exemplo, o Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele fala, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Se Deus está conosco, mesmo no vale da sombra da morte, nós temos alegria. Sim. Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vaca vá para o brejo, e coisa toda lá, né, tal. Ele falou, contudo, eu vou me alegrar em Deus. Sim. Contudo, eu vou exultar, né, quer dizer, trazer uma profunda alegria no Deus da minha salvação. Agora, quando a gente tem uma fé circunstancial, até o senhor citou aí bem, quando tudo vai bem, então, glória a Deus, aleluia, está dando certo, irmão, que bênção, não é? Deu certo o trabalho, deu certo eu receber tal coisa, deu certo fazer tal, então eu estou contente com isso. Sim. Né? Aí quando as coisas não começam a dar tão certo quanto nós imaginávamos, nós ficamos assim, mas cadê Deus? Cadê a alegria? Cadê a alegria? Né? Mas é nesse momento, né, que nós pegamos a ideia, como o senhor falou, da ressurreição, ter em vista a ressurreição, e aí sim, esta alegria de Deus, nesses momentos de entristecimento, como diz Paulo, entristecidos, mas sempre alegres, nós entendemos aquilo que Neemias disse, a alegria do Senhor, a nossa força é. Sem dúvida, né? E aí, com todo esse pormenor, né, toda essa situação que a gente está trabalhando aqui, a gente vai novamente trabalhar a questão do apóstolo Paulo, né, quando ele diz, Filipenses capítulo 4, né, quem aborda muito sobre a alegria é o pastor presbiteriano. Não pode fazer propaganda de presbiteriano aqui, não. Mas fala muito, né, que é o pastor Hernandes Dias Lopes que fala da carta da alegria. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrai-vos. Né? Então, a conotação é sempre trazendo que a alegria nossa, ela não é circunstancial, ela está ligada ao foco nosso, que é o nosso Senhor. Porque, imagine o apóstolo Paulo, ele discorre aí na sua carta de Filipenses, chega no capítulo 4, provavelmente, penso eu assim, na situação humana lá, já lá, o cara batendo na porta, ô fulano, você sabe que você vai morrer, né? Você sabe que vai dar ruim para você. Isso é só uma fala assim, mais romantizada. E ele fala, mas no Senhor ainda há a possibilidade de alegria. Penso eu, imagina quando você se encontra com alguém, não sei se alguma vez você já teve a oportunidade de fazer um trabalho missionário, seja missionário, de visitação em hospital.
E aí, porventura, vamos falar de uma situação bem difícil, né? Você já foi visitar o Hospital do Câncer? E é muito difícil, porque você tem várias pessoas. Aí você chega onde... É muito incrível, né? Você chega lá, vou lá visitar o Hospital do Câncer. Aí você vai... Você tá meio triste, que você tá com uma dor no dedão. Ai, meu dedão tá doendo. Aí você se enche de Deus, tá? Você vai lá, a hora que você chega lá, você vê pessoas com lutas maiores do que a sua e supostamente vivendo alegria. Sim. E o apóstolo Paulo, quando trabalha essa questão, ele está mandando cartas às igrejas, né? Falando com os filipenses ali, e ele está dizendo para o pessoal, alegre-se, mas alegre-se no Senhor, não só pelas suas circunstâncias. Ele fala, eu estou vivendo um momento tão difícil, e vocês possivelmente vivem um momento difícil, mas se for colocar em pé de humanidade, o dos filipenses era mais tranquilo. Mas ele fala, não é porque pelas circunstâncias, a gente tem o ponto de alegria. Então o nosso olhar sempre tem que ser dar um passo para trás e olhar para o Senhor. Nós temos a oportunidade de olhar para a cruz. No momento que nós vivenciamos esse 2020, em que muitas pessoas dizem, esse ano foi jogado fora. Economicamente pode ser até que vai, por vários fatores. Mas a minha alegria está em voltar para o Senhor e olhar nele. E olhar para o Senhor, de fato, é um motivo de beber dele, né? Como o senhor mencionou aqui. Eu bebo dele e a alegria toma o meu coração novamente. Certo. E, sabe, pastor, até pegando esse gancho aí do ano, né, que nós estamos terminando aí, 2020, quem sabe esse chacoalhar de Deus aí, porque o ser humano, né, nós como seres humanos, né, nós somos muito levados, né, pela uma arrogância, né, e o ser humano, de certa forma, olha, a tecnologia que nós temos, o avanço tecnológico, o avanço nisso, o avanço social, o avanço em tantas áreas aí do viver humano, né? Uhum. E aí, de repente, tudo isso aí não vale mais nada, no sentido assim, caiu por terra. Né? Então, muitas pessoas entraram no desespero porque elas estavam apegadas em coisas que não trazia uma verdadeira sustentação. E, de certa forma, até tem um autor, um americano, que ele fala isso, né, que, quem sabe, esse momento, né, da pandemia nos leve a quebrar nossos ídolos. Porque muitas vezes nós estávamos adorando coisas, ou nos apegando a coisas, ou buscando certas alegrias em coisas transitórias. E aí, de repente, essas coisas terminaram, tiveram um fim, tiveram que dar um tempo, e aí então as pessoas ficaram sem chão. Agora, lógico, nós como cristãos também vivenciamos 2020, também sofremos, também nos entristecemos pelas diversas mortes que tiveram no Brasil, no mundo inteiro, aí, várias pessoas perdendo a vida por causa de um vírus, de uma situação que pensávamos, né, que a ciência estava tão evoluída que essas coisas, quem sabe, não chegariam até nós, e nós tivemos que parar. Então, diante disso, né, nós podemos ainda manter a alegria, porque Deus, ele continua sendo o mesmo Deus, mesmo diante do caos, diante das angústias humanas, diante das incertezas humanas. Né? E a alegria, eu acho que, com tudo isso, a gente precisa entender que é um chamado de Deus para nós, sermos alegres, e eu acredito assim que a alegria, a partir do fruto do Espírito em nós, ela toma uma característica em nossa vida. Se nós estamos, então, fixados no Senhor Jesus, vivenciando essa alegria, a gente começa na prática e no nosso cotidiano vivenciar uma evangelização sem falar. Eu particularmente, e aí eu já dou um parênteses aqui, eu não sou muito adepto desse nunca fale nada, assim, se preciso use palavras, porque o evangelho ele é pregado. Então eu acredito plenamente nisso. Sempre Jesus Cristo, sempre falado, mas muitas vezes a porta de entrada para quebrar o gelo, quebrar a grande barreira
que há do mundo contra o cristão, quando a gente não vivencia o fruto do Espírito na sua integralidade, na sua totalidade, e não vivencia a alegria de Jesus em nós. Sim. Porque o povo de Jesus, se assim, os cristãos, é um povo que deveria ser conhecido pela alegria. Eu sempre penso numa situação. O cristão, pode ser que eu esteja equivocado, mas é uma das únicas, vou chamar de cultura, ou dos únicos povos, sei lá, que cantam quando alguém morre. Porque, pensa no imaginar comum. O canto, ele é de celebração. E você já percebeu que quando há um velório, a gente canta. Por quê? Porque a gente tem uma convicção eterna e isso é contagiante. Gente, não é brincadeira, mas já vi gente perguntar assim, por que vocês cantam num velório? Porque a gente tem uma convicção eterna. Então, a alegria no Senhor, o meu olhar para Jesus, a gente fala, parece que é muito subjetivo Deus, mas quando eu olho para o Senhor, eu estou vendo, além do Senhor, os seus valores. E um desses valores é a eternidade. Então, se eu olho para a eternidade, tudo se torna efêmero, né? Tudo se torna pouco. Então, a tribulação vem, mas o meu olhar e a minha convicção de eternidade é tão grande em Jesus que é como isso aqui, a alegria vem, porque eu sei que a gente vai chegar lá. Mas você já chegou? Não cheguei, senão eu não estava aqui. Mas eu olho para a eternidade, eu tenho uma convicção que lá na eternidade, né, o Senhor secará toda a lágrima do olho. Então você pensa, tem a luta? Tem tudo isso? Tem. Mas lá não tem. Não tem mais choro, não tem mais pranto. Sim. Então há alegria. Então no Senhor, e vivenciar a alegria de Deus aqui na Terra, é um quebra de protocolo dentro das humanidades e é um instrumento de evangelização. Por isso, creio eu e reforço a ideia de que não faz sentido, lógico, não em alguns momentos, que diante de algumas percas que a gente tem, não faz sentido um cristão deprimido, passar a vida angustiado, porque buscando o Senhor, a alegria toma o nosso coração. Com certeza. E você falando assim sobre, né, cantar, né, pastor Jonathan, me veio aqui agora a ideia ali do livro de Atos, né, quando eles estavam, Paulo e Silas, Sim. foram presos, provavelmente devem ter apanhado um pouquinho, levado uma coça lá, estavam amarrados, né, com as mãos, né, amarradas, pés amarrados, enfim. Eles tinham toda a possibilidade humana, né, de estarem ali, falou, poxa vida, Jesus, o que o senhor fez com a gente? Estava lá pregando evangelho, entendeu? É isso que eu ganho, te servir. Só levo, né? Nasci para sofrer. Aí começa. Né? Não, a Bíblia é bem clara ali no livro de Atos que eles começaram a louvar o Senhor. Sim. Lógico, teve toda a construção depois disso aí, né? Da questão, não vamos entrar na questão do louvor em si, mas trazer assim, que eles começaram a sentir uma alegria lá naquela prisão. Sim. E agora você tenta imaginar uma prisão lá 2000 anos atrás. Se você vê se hoje era ruim. Se você vê os noticiários hoje e vê aí o pessoal reclamando direitos humanos da condição da cadeia, imagine naquele tempo de Paulo. Sim. Né? Mas aí ele encontra a alegria em Deus, na presença de Deus, porque Deus se faz presente ali. Paulo tem essa convicção, né, de que ele é templo do Espírito Santo, de que o Espírito Santo está nele, está também em Silas, e eles começam a louvar o Senhor. Mesmo diante da dor, que eles deviam, como eu já disse, apanharam, mesmo diante, talvez, de dores emocionais, porque talvez eles poderiam estar até se lamentando e tal, mas eles venceram tudo isso. Por isso que quando Paulo fala assim, entristecido, mas sempre alegre, porque ele vivenciou isso. Sim. Não era só um discurso, era um discurso seguido de uma prática. Então eu creio que quando nós vivenciarmos a alegria
genuína de Deus Sim. e falarmos dela, aí o mundo vai ser impactado com essa verdade. E é um instrumento de evangelização. Que Deus tome os nossos corações, pastor, da plena alegria. E eu te convido sempre a olhar para um olhar eterno, né? Deus inunde as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Alegria, alegria, alegria.